Hello, hello, hello! Tudo bem com vocês? Na nossa última aula eu fiquei, na verdade, de explicar para vocês o verbo have. O que acontece com o verbo have quando nós estamos utilizando ele no presente simples? Bom, o have, ele é um exemplo de verbo irregular e ele não vai aceitar simplesmente o acréscimo do S quando nós estivermos falando de he, she, it. Sendo assim, o que vai rolar com R? Com o have. Nós vamos transformá-lo em has. What is it? Here. Em has. Have nós vamos utilizar no sentido de ter para I, we, you e they. E has nós vamos utilizar no sentido de ter para he, she, it. Ok? Então, quando nós estamos fazendo uma afirmativa, como é que fica então? I have a car. Eu tenho um carro. She has a car. Ela tem um carro. Ok? Combinado? Mais informações estão lá no nosso resuminho e exercícios. Depois, nós vimos como fazer a forma negativa. Para a negativa também de I, we, you e they, nós vamos ter então do com not, que fica don't. Eu não tenho um carro. I don't have a car. E para he, she, it, nós vamos ter does com not. E quando nós utilizarmos, preste bem atenção, quando nós utilizarmos a nossa negativa do presente simples para he, she, it, o nosso verbo ele vai voltar para a sua forma base, ou seja, aquela mesma forminha que nós utilizamos para o I, we, you e they. Então prestem bem atenção. Afirmativa, I have a car. She has a car, porque o have é um verbo irregular. Beleza. I don't have a car. Eu não tenho um carro. She doesn't have. She doesn't have a car. Na hora que utilizarmos o nosso verbo auxiliar do presente simples para a terceira pessoa do singular, o verbo não vai precisar sofrer alteração nenhuma mais. Combinado? Very good. Vamos então agora para as perguntas. Nós já estudamos e nós já sabemos anteriormente, se você ainda não estudou os materiais da primeira jornada do inglês, você pode acessar. Qualquer dúvida, a teacher deixa claro para você como você pode consumir aquele material também. Beleza, vamos lá então. Para a gente fazer então as interrogativas, nós continuaremos tendo a presença dos nossos verbos auxiliares nas nossas frases. E quem são eles mesmo? Na verdade, quem é ele, né? O do, que nós utilizamos para I, we, you e they. A teacher bate na tecla mesmo porque vocês precisam aprender. De um jeito ou de outro, a teacher vai ali, ó, para você não esquecer, meu filho. E para he, she, it, nós utilizamos does. E quando nós vamos fazer uma pergunta, o que nós fazemos? Nós invertemos. Quem é que nós vamos inverter? O sujeito com o nosso verbo auxiliar. E nós temos dois tipos de perguntas. Quais tipos de perguntas são esses? As perguntas de sim ou não, que nós podemos responder somente sim ou não. Por isso que tem esse nome. Por exemplo, do you have a car? Você tem um carro? Do you have a car? Você tem um carro? O que você pode me responder? Yes, I do. Sim, eu tenho. No, I don't. Não, eu não tenho. Ok? Very good. E se eu quero saber se o seu pai tem um carro? Pai, o seu pai vai ser o mesmo que he, porque eu estou querendo saber de uma terceira pessoa do singular. Então, eu vou utilizar o meu verbo auxiliar does. Então, veja só, para a gente fazer a negativa, nós temos o do com o not. Então, nós temos don't. Para a negativa de terceira pessoa, nós temos does com not. Então, nós temos doesn't. Very good. Isso aqui é um apóstrofe, tem que vir bem aqui em cima. Combinado? E na hora de fazermos pergunta, então, nós vamos ter o do, you, e assim nós podemos colocar aqui qualquer um dos nossos sujeitos de quem nós queremos saber, ou does, he, she, it, etc. Uma coisa que eu gosto de chamar bastante atenção
é que às vezes quando nós vamos elaborar a nossa frase, quando nós vamos pensar assim, bem, de quem eu quero saber? Bem, quem é o meu sujeito? De quem eu estou falando? Nós nos esquecemos que he, she pode ser talvez my sister, minha irmã, que é o mesmo que ela. Estou falando de uma pessoa no singular. My brother é o mesmo que ele. Estou falando de uma pessoa no singular. My father, my mother, my boyfriend, my girlfriend, my husband, my wife e assim por diante. E às vezes a gente fica com uma dificuldade para utilizar o do ou does, porque nós relacionamos o uso dessas duas palavrinhas com um pronome pessoal e não necessariamente. Por exemplo, no caso do they, quando eu estiver falando sobre eles ou elas, eu posso utilizar my brothers, meus irmãos, my sisters, minhas irmãs. E uma coisa interessante, como é que eu digo irmãos e irmãs? Because I have one brother and two sisters. No meu caso, eu tenho um irmão e duas irmãs. Como é então que eu vou falar que eu tenho 3 irmãos? Juntando tanto as meninas quanto o menino. Bom, I have 3 siblings. Siblings é a palavra que nós utilizamos para falar irmãos. Combinado? Então, o uso do do ou do does não estará necessariamente relacionado com o uso de um pronome pessoal. I, we, you, he, she, it. Às vezes o nosso he, she, it pode ser alguma pessoa de quem nós não estamos, de quem nós estamos referindo necessariamente a um nome e não necessariamente a um pronome pessoal. Até porque, quando você vai falar sobre he ou sobre she, você precisa ter informado para o seu falante quem é esse he, quem é essa she. Porque se eu chego para você e falo assim, nossa, ela é tão legal, ela é muito simpática, ela trabalha em tal lugar, ela gosta disso, ela gosta daquilo, você vai me perguntar assim, ô teacher Lu, ela quem? Então eu posso primeiramente, eu devo chegar para você e falar assim, my mother is very funny. Minha mãe é super engraçada. She has a red car. E quando eu usar esse she, aí você vai saber que eu estou falando dela. E se eu quero falar sobre um hábito da minha mãe, que a minha mãe não toma café da manhã? My mother doesn't have breakfast, ok? Very good. Depois desses 3 videozinhos que a gente vai ter aqui de explicação, se eu não me engano são 3 ou 4. 4, porque eu vou fazer um outro ainda sobre W8 questions. Ou eu vou fazer tudo desse vídeo aqui, eu vou me decidir, eu tô falando dessa aula, eu tô falando dessa gravação aqui. Decisão. Very good. Depois disso, eu vou gravar um vídeo colocando exemplos para vocês, tanto das afirmativas, negativas e interrogativas de sim ou não e W8 question, ok? Então vamos voltar lá. Qual é o nosso auxiliar? Do. E quando nós estamos falando de he, she, it, ele vai assumir a forma de does. Então nós sabemos que temos que inverter o auxiliar com o sujeito, que é a pessoa de quem nós estamos falando. Teremos frases estruturadas mais ou menos assim. Do you work? Você trabalha? Para essa pergunta, do you work? A pessoa só pode responder yes, I do ou no, I don't, porque eu quero saber se você trabalha. Na segunda questão, nós temos um exemplo de W8 question. Eu não posso, quando alguém me faz uma pergunta utilizando uma W8 question, eu não posso responder somente yes or no, porque a pessoa quer uma informação maior. Ela quer saber onde eu trabalho. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? Se eu te pergunto isso, você vai me responder yes, I do ou no, I don't? No, teacher. Exatamente. Você vai me responder onde você trabalha. Vamos verificar um exemplozinho na terceira pessoa do singular? Como é que vai ficar isso? Olha só. Does he work? Does he work? Vale lembrar que esse he eu estou utilizando porque eu suponho que a pessoa com quem eu estou falando já sabe quem é o meu he, ok? Eu estou perguntando então sobre alguém que a pessoa com quem eu estou me comunicando já sabe quem é o he de quem eu quero saber. Very good. Does he work? Does he work? Ele trabalha? Nesse caso, como nós temos o does como nosso verbo auxiliar,
As possibilidades de resposta são yes, he does. No, he doesn't. Very good. E se eu fizer uma W8 question sobre he, como é que vai ficar? Where does he work? Where does he work? Onde ele trabalha? Pessoal, então vamos recapitular aqui a questão de estrutura. Para estruturarmos uma pergunta no presente simples, que nós usamos para falar sobre hábito, rotina, verdades no geral. Very good. Então, nós temos o uso do do ou do does como nosso verbo auxiliar de pergunta e nós vamos fazer o quê? Uma troca de posição do sujeito com o auxiliar. Então, o auxiliar começa as nossas perguntas de sim ou não. Depois, quando nós vamos fazer uma pergunta de W8 question, quem vai começar a nossa pergunta é a W8 question, mas o auxiliar vem logo depois. Olha só. Where, do, que é o nosso verbo auxiliar, e you, que é o nosso sujeito, e work, que é o nosso verbo principal. Vamos entender a função e a necessidade de termos cada uma dessas palavras na nossa frase. Where é a informação maior que eu quero saber a respeito de você, que é o nosso sujeito. O que é que esse do está fazendo aqui? Ele está aqui para quê? Para função. Função de fazer uma pergunta, de nos ajudar a estruturar uma pergunta. E o work está aqui porque junto com o where, ele forma a informação que nós queremos saber. Onde você trabalha? Where do you work? Ok? Very good. Muito bem. Como eu disse, vou gravar para vocês mais alguns exemplos aqui de como nós podemos utilizar de frases afirmativas, negativas e interrogativas no presente simples. E claro, também, no nosso resuminho teremos muito mais exemplos. Ok? Bye! Te espero no próximo vídeo.